O filme de hoje é sobre um homem que fica obcecado por uma mulher que está noiva depois de ter uma noite de paixão proibida com ela. Olá galera, eu sou a Croft e hoje nós vamos estar comentando sobre o filme Broken Vows. É isso aí, o filme Broken Vows de 2016, sobre um homem obcecado por uma mulher que está prestes a se casar e começa a perseguir ela e botar a vida dela e de sua família em um grande perigo. Ele começa a ir atrás dela, da família e do noivo. O filme começa com essa moça, a Tara. Ela está prestes a se casar, tá noiva. Ela vai sair com as amigas para uma noite de diversão em uma outra cidade. Ela tá noiva desse moço e faltam poucos dias pro casamento. Ela vai para um lugar para se divertir poucos dias antes do casamento, como uma espécie de festa de despedida de solteiro. Quando ela chega nessa balada bem peculiar, ela conhece o Patrick, que é esse moço, que é o barman, e ele traz uma coisa assim pra ela. Ela começa a se sentir muito atraída por ele e ele também por ela. Ele oferece um drink, ela aceita, ele já manda outros drinks pras amigas dela, de graça assim mesmo. Eis que ele começa a parecer que quer tentar uma confusão com um cliente. Aí ele manda o cliente embora, o cliente vai embora. E eles começam a trocar uma ideia, e trocando mais uma ideia, trocando olhares. Ela sai, ela começa a pensar um pouco. As amigas vão lá, né? Falam, aquele cara está te olhando. E então ela vai até ele, dá o telefone dela pra ele. E então ela vai dormir, vai ficar lá no outro dia. Ela vê que ele não mandou mensagem nem nada do tipo. E ela passa o dia todo pensando nele. No outro dia ela vai nesse mesmo lugar, ela encontra com ele, eles trocam olhares e começam a se beijar. Sem pensar em nada. Ela vai então pra casa dele. Eles passam uma noite juntos, ok? Quando ela acorda, ela percebe que ele tava olhando pra ela. De um jeito meio estranho. Então ela vai se trocar porque ela precisa ir embora pra casa dela, pegar o avião. E ele tenta convencer ela a ficar mais um pouco com ele. E ele mostra pra ela que ele fez uma tatuagem com o nome dela. Ela começa a achar aquilo muito estranho, muito sinistro. E fala, não, eu vou embora, eu preciso ir embora. Ela tenta ir embora, mas ele tenta impedir. Mesmo assim, ela consegue ir embora. Ela chega no hotel que ela estava com as amigas. Uma das amigas já foi embora. Só que ela percebe que ela perdeu o celular dela, quando na verdade ela deixou na casa do Patrick. Enfim, elas voltam pra casa de avião e ela vai direto pra casa dela, que ela mora junto com o noivo. Ele recebe ela com flores e tal. Ela até conversa com a amiga sobre o caso que ela teve com o Patrick. Só que a amiga dela fala, não, você não precisa contar nada, e ela vai embora. Eles entram e, paralelo a isso, o Patrick vê que ela tem vários planos do casamento dela, ele vê que ela escreveu tudo ali. E ele começa a planejar uma forma de ver ela de novo e tentar acabar com isso aí. Ela fica pensando o dia todo sobre tudo aquilo que aconteceu, se desmonta toda. E quando ela chega em casa, né, pra tomar aquele banho, né, e com um pouco de vinho, achando que é o marido dela que tá junto, que é o noivo dela que tá junto, na verdade é o Patrick. Ele achou a casa dela, achou onde ela morava, entrou pra tomar um banho, tentou, né, voltar com ela, digamos assim. E ela foi tentando explicar que não era certo, que não queria aquilo mais, que tentando explicar tudo o que tava acontecendo, falando pra ele ir embora, porque o marido dela tava chegando, o noivo dela tava chegando. E tentando explicar, mas ele não saía, não ia embora. E aí, pra ele ir embora, ela resolve aceitar um pedido dele de se encontrar com ele pra conversar. Tudo isso pra ele ir embora. Eis que o noivo dela chega, ele estranha um pouco o que tá acontecendo, e aí eles vão jantar. Eles estão conversando, ele percebe que ela tá meio assim, mas acha que é por causa do estresse, do casamento que tá próximo. Ele fica um pouco desconfiado, porque ela tá meio estranha. E ela
até tem vontade de contar o que aconteceu pra ele, mas ela não consegue. Então o Patrick vai até onde eles marcaram pra se encontrar e fica esperando até o estabelecimento abrir. A gente percebe que ele está muito obcecado. Então ela se despede do marido e vai para o estabelecimento que eles marcaram de se encontrar. Mas, na verdade, ela não foi. Aquilo era uma fantasia do Patrick, dela indo pra lá e falando que amava ele, que queria ficar com ele. Ela fala pra amiga que tinha marcado de ir pra lá, mas a amiga fala pra ela não ir. E começa a explicar que aquilo seria meio estranho, meio perigoso. Enquanto isso, o Patrick tá lá esperando por ela, esperando ela chegar e vendo as fotos dela com o noivo. Então ela chega no lugar pra experimentar o vestido de noiva dela, só que a moça fala que foi cancelado, que o casamento teria sido cancelado. E ela fica desesperada. A moça diz que o próprio noivo dela ligou cancelando o casamento. Só que na verdade foi o Patrick se passando pelo noivo dela pra cancelar o casamento, cancelar os planos. Descobre que ele até cancelou a reserva deles num hotel, alguma coisa assim depois. Ele descobre que a Tara tem uma irmã, e aí ele vai usar isso pra se aproximar mais dela. Aí ela vai e desabafa com a amiga, e a amiga fala que ela conhece um cara que é tipo um detetive particular, que vai poder ajudar elas a descobrir qual é a desse Patrick, o que ele tá aprontando. Eis que elas entram em contato com o cara, e o cara já descobriu, já sabe, e ele conta todo o passado do Patrick, que desde criança ele já era problemático. Ele tentou conquistar uma antiga babá dele, mais velha, ela não quis, e ele acabou botando fogo na casa e matando a vizinha, a babá, nesse processo. Logo depois, um dia num hospital psiquiátrico, ele ficou obcecado por uma enfermeira e fez a mesma coisa com ela, acabando matando ela num incêndio dentro do carro. Então ele já tinha um histórico de perseguir mulheres, achando que elas poderiam salvar ele de alguma forma. Ela vai ficando mais assustada, porque ele pode acabar matando ela ou afetando alguém da família. Ele chega onde a irmã dela pratica hipismo e vai trocando uma conversa, tal, tentando se aproximar pra conseguir chegar mais perto da Tara. Vai conversando, trocando uma conversa, a menina vai se interessando, parece, por ele, porque ele é muito manipulador. E então ele vai atrás, novamente. Ele vai e começa a conversar com ela, começa a conversar com as amigas dela, e vai chegando perto. Ele chega perto do noivo dela, perto do dia da recepção do noivado. E aí ele vai e começa a falar que ele não conhece a Tara direito, que isso, que aquilo, e ia ameaçando. Então o noivo dela chega e fala: olha, eu acho que você tá querendo estragar meu casamento e tudo mais, e fala pra ele ficar longe. Ele fica desconfiado e tal. Só que aí a Tara chega, tem a recepção, a festa antes do noivado. A irmã dela conta pra ela que ela conheceu esse cara, né, no treino dela. E a Tara fica revoltada e fala pra irmã ficar longe dele, porque ele é perigoso. E a irmã também fica desconfiada. Ele tá do lado ali onde tá tendo a recepção dos noivos. Ele vai atrás dela e começa, né, a falar com ela, tentar convencer ela a desistir, a ficar com ele. Mas não dá certo. Ela tenta contar pro namorado dela o que tá acontecendo. Aí ela chega em casa e tem um papel com um monte de coisas escritas que o Patrick escreveu, pra ela entender ele e tudo mais, e ela queima. E ele observa ela queimando. Passa um tempo, o noivo dela chega de novo em casa e ela explica mais ou menos o que aconteceu pra ele durante a viagem. Só que pra ele tá tudo bem, sem segredos, tudo certo. Pra ele já não importa mais. Então, no dia do casamento, o Patrick consegue entrar dentro da festa, se passando por garçom. Ele vai atrás da Tara, só que aí o segurança, o detetive particular, vai e dá um pau nele e ele fica todo machucado. Mesmo assim, ele não desiste. Ele vai até a casa da amiga da Tara
mata ela, vai atrás de informações de onde vai ser a lua de mel deles, pra onde eles vão passar a lua de mel. A Tara e o noivo dela, o atual marido, Tara e o marido, estão na lua de mel, bem tranquilos, tomando um vinho, bem de boa. Eis que o Patrick chega, ataca ele já tinha atacado responsáveis pelo lugar. Ele ataca o marido dela, e depois ele chega por trás dela, ela achando que é o marido, na verdade é o Patrick. Ele começa a ameaçar ela com uma faca, falar que ela decepcionou ele e tudo mais. E ela começa a bater nele, chega até a queimá-lo. E ela vai atrás do marido. Vai atrás dele, ele já tá bem machucado. Só que o Patrick continua perseguindo. Ele tá prestes a matar o marido da Tara quando ela chega por trás e enforca ele, o matando. Em seguida, no dia seguinte, o marido dela está no hospital, mas está se recuperando das feridas, tudo certo. E ela também está se recuperando. Eis então que o médico solta a seguinte novidade. Ela descobre que ela tá grávida. Que ela tá grávida do Patrick. E é isso, gente. Esse é o filme Broken Vows, de 2016. É isso, galera. Croft na área. Um abraço. Até o próximo vídeo.